Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o Concílio de Jerusalém. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados junto com os outros para irem a Jerusalém tratar dessas questões com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou a passarem pela Fenícia e por Samaria. Contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relatam tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que havia crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para que o gentio ouvisse de meus lábios a mensagem do Evangelho e cresça. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes os tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que em nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouviu Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas por meio deles. Deus fizera entre os gentios quando terminaram de falar. Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio. Voltou-se para os gentios a fim de reunir entre nações em um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas conforme está escrito? Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as ruínas e restaurarei para que o restante dos homens busque o Senhor, todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome, meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecida desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados, do sangue, pois desde o tempo antigo Moisés é pregado em todas as cidades, sendo sido nas sinagogas todos os sábados. A carta de concílio aos cristãos gentios. Então os apóstolos e os presbíteros com toda a igreja decidiram escolher algum entre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros ao cristão gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns saíram do nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornado a mente de vocês com o que disseram. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que
que se abstenham de comidas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados, da imoralidade sexuais. Vocês farão bem em evitar estas coisas. Que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja, entregaram a carta. Os irmãos leram e se alegraram com uma animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar por ali. Saulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. O desentendimento entre Paulo e Barnabé. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João também, chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, por isso ele, abandonando-as na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos. Graças do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas.